Quais são os melhores fundos imobiliários agora nesse quase início de 2021? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. E antes de mais nada, já te adianto, isso aqui não é uma recomendação de investimentos, por quê? Porque não existe um melhor universal, não existe uma lista dos melhores fundos. O que existe é você seguir uma estratégia e essa estratégia resultar em uma certa quantidade de ativos ali, de fundos imobiliários bem ranqueados com base no critério dela. E quando eu falo aqui que eu vou mostrar os melhores, eu vou mostrar quais são os melhores na nossa estratégia de investimentos aqui no Clube do Valor, que é a estratégia S-Rank, que eu tenho certeza que é diferente de tudo que você já viu ou já ouviu falar sobre seleção de ativos. Eu vou te explicar também o porquê disso ao longo desse vídeo. E o meu grande intuito aqui não é dar uma lista de diquinhas, até porque, como eu já falei, não é recomendação e nem quero que você compre esses fundos sem entender o racional da estratégia, sem ter um plano muito claro de investimento, sem entender o que pode acontecer em prazos curtos, etc. e tal. Mas o meu intuito é te mostrar como é importante sim ter uma estratégia, que te dá clareza, te mostra quais comprar, quando comprar e quando vender. E se o vídeo parecer interessante para você ao longo dele, eu peço para que você assista até o final, te inscreve no canal, senta o dedo no like, clica no sininho para receber notificação a cada vídeo novo e aquela coisa de sempre. Vamos lá! Antes de te ensinar o jeito certo, eu vou te falar o que eu considero ser o jeito errado. Eu não acho que você deva escolher seus fundos imobiliários com base em critérios qualitativos. Visitar o imóvel. Pô, tem fundo imobiliário de shopping centers que tem um shopping lá em Rio Branco, capital do Acre. Teramoto aqui tá assistindo esse vídeo, ele é de lá, ele vai saber bem. Imagina você ter que visitar para ver um dos shoppings do fundo lá no Acre e depois o outro shopping do fundo é em São Paulo. Pô, tem que, cara, cruzar o Brasil para visitar um fundo imobiliário. Imagina o prejuízo que eu vou ter só com isso. Então, eu não gosto desse tipo de análise mais qualitativa, de visitar imóvel, de projetar vacância, de entender e tal, fazer um xadrez 4D lá para entender o que é melhor. Eu acho que isso tira a tua clareza e te faz tomar decisões enviesadas. Se você pode discordar de mim, tá tudo bem, mas essa é a minha visão. Beleza? Isso gera incerteza, toma muita energia, sem contar o tempo. Pô, você, sei lá, deve ter tua profissão aí, né? Ser advogado, médico, empresário, auxiliar administrativo. Imagina tem que ter tempo lá de fazer várias análises qualitativas de cada um dos fundos que você vai investir. Você vai acabar concentrando a carteira para não ter que analisar tanta coisa e ter uma falsa sensação de segurança. Enfim, eu não gosto e eu faço diferente. Eu faço diferente muito com base em coisas que eu aprendi nesse livrinho aqui, The Little Book That Beats the Market, um livro maravilhoso que não é sobre fundos imobiliários, é sobre investimentos em ações. E esse livro para mim foi a porta de entrada para investimentos em ações, né? Investimentos como um todo, na verdade, de forma quantitativa, olhando dados, olhando números. E a estratégia S-Rank, é uma estratégia de 2 fatores de seleção de fundos imobiliários, ela é de certa forma inspirada na Magic Formula, no que a Magic Formula faz para você investir bem em ações. Eita. E Sal, vale falar que tem tradução para esse livro. Ah, é. Boa dica, ó. Coloca aí na tela. Mercado de ações. Não, é a Fórmula Mágica de Joe Greenblatt, conforme dica do Terra. Enfim, quais são esses 2 critérios que eu levo em consideração? Preço por valor patrimonial e dividend yield. E como é que a gente chega na lista de melhores fundos que a gente compra para os nossos clientes de gestão? A gente primeiro tira os fundos imobiliários que têm menos de R$200 mil em liquidez diária. Depois a gente tira fundos de incorporação e desenvolvimento. Depois a gente remove fundos imobiliários com uma alta discrepância, mais de 20%, entre média dos últimos 12 meses e mediana do dividend yield, para tirar aí eventos não recorrentes. Depois a gente tira fundos com menos de 1 ano de idade e aí a gente ranqueia por preço por valor patrimonial, o menor PVPA nota 1, o segundo menor nota 2, o terceiro menor nota 3. E depois a gente ranqueia pela mediana do dividend yield. Quanto maior for a mediana, melhor. E a gente soma os 2 rankings e forma aí a lista S-Rank. De novo, uma estratégia quantitativa, tá? Que gera muito hate. Mas tem gente que fica esperando só falar dos fundos que eu invisto para chegar com hate. Fala, não, mas esse fundo aí tem vacância, esse fundo aí, o inquilino vai sair, esse fundo aí tá feio o futuro. E eu digo que eu sei, investimento em valor é isso, é comprar ativos descontados, mas montando uma carteira de forma diversificada. E olha só, nesse gráfico que está na tela agora, qual foi a evolução de R$1.000 na estratégia S-Rank? Foi maior do que
no IFIX, o índice de fundos imobiliários, mesmo com ativos impopulares. Ou como você pode ver nessa tabela que está na tela agora, a estratégia S-Rank teve um retorno anualizado de quase 12% ao ano, contra 8% ao ano do IFIX de 2013 até novembro de 2020. Ou seja, ela funcionou, ela rendeu mais, mesmo tendo um risco um pouco maior. E isso não é uma opinião minha. Não é que nem eu falei que eu prefiro estratégias quantitativas do que qualitativas. Isso é dado, fato, beleza? Contra fatos não tem como ter opiniões contrárias. Dito isso, rodando S-Rank hoje, nesse mês aqui de dezembro de 2020, quais são os 7 fundos mais baratos? Lembrando que são todos impopulares. Então não... Cara, segura, não gasta teu tempo falando. Não, mas esse fundo inquilino vai... A gente sabe. Fundo número 7, Rio Negro, código RNGO11, é um fundo de tijolo de lajes corporativas com 3 ativos em um estado em São Paulo. Tem um PVPA de 0,69, ou seja, o fundo está sendo negociado a quase 70% do valor que os seus imóveis estão atribuídos lá no patrimônio líquido do fundo. E tem uma mediana de dividend yield de 0,58%. Em sexto lugar tem o fundo IBFF11 Integral BREI, fundo de fundos. É uma carteira com outros fundos imobiliários, além de ativos de renda fixa atrelados a imóveis, com PVPA de 0,88, uma mediana de 0,62 de dividend yield. Em quinto lugar a gente tem o Ouro Invest Logística, o ULG11, é um fundo de tijolo de galpões logísticos com 2 ativos, um em Minas e outro em Rio de Janeiro. PVPA de 0,92, ou seja, abaixo também do valor patrimonial, uma mediana de dividend yield de 0,68% ao mês. Na quarta posição a gente tem o fundo CVBI11, o VBI CRI, um fundo de papel de recebíveis imobiliários, tem uma carteira de CRIs, está negociado a 0,97 vezes o seu valor patrimonial, com uma mediana de dividend yield de 0,72. Em terceiro lugar, é preço locutor esportivo, sem parar de falar aqui, temos o REC Renda Imobiliária, código RECT11, um fundo de tijolo de lajes comerciais, com 8 ativos em 4 estados, Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Está quase ali em uma vez preço para o valor patrimonial, tem 0,97, mas com uma mediana de 12 meses de dividend yield de 0,8. Em segundo lugar, a gente tem, aí começam os mais baratos e os que mais geram hates. A gente tem o BBFI11, fundo de tijolo de agências bancárias, com PVPA de 0,74, uma mediana de quase 1%, 0,97% de dividend yield. E antes de te falar do primeiro colocado, primeiro, eu quero que ninguém tire esse vídeo de contexto, né? Já fizeram, né? Tiram toda a minha explicação e só mostram eu falando uns FIIs que são muito impopulares. E eu quero te mostrar aqui qual era a carteira da estratégia S-Rank em janeiro de 2020. Lembrando que a ideia é montar uma carteira de 15 fundos imobiliários e manter eles por 12 meses. Nessa carteira tinha um fundo muito impopular de código FAMB11P. E esse é um fundo monoativo cujo inquilino avisou que sairia. E esse fundo, ele caiu 20% em fevereiro de 2020. Beleza, teve alguns meses bons como abril e maio. Caiu 10% em julho e caiu 47% em outubro. E sim, muitos clientes nossos de gestão têm esse fundo. E você deve pensar, meu Deus, mas que risco absurdo, é um fundo monoinquilino, monoativo, meu Deus, ele pode cair 50%. A carteira deve ter sido um horror. E agora eu te mostro essa tabela, que mostra o resultado ano a ano da estratégia S-Rank, que é os 15 fundos imobiliários da carteira contra o IFIX. Destacando para 2020, que mesmo com esse fundo caindo 50% num mês, um mês em que a carteira da S-Rank caiu 4,8%, bem mais do que o IFIX, que caiu só 1%. Mesmo com isso, ela está com um retorno melhor do que o IFIX. O IFIX está caindo 12,18% e a S-Rank está caindo 11,61%. E de todos esses anos aqui, de 2013 a 2020, desses 8 anos, em 6 deles a S-Rank venceu o IFIX. E nos 2 que ela perdeu por uma margem muito pequena. Contando que nos que ela venceu, eventualmente ela venceu por uma grande margem, como foi 2019. Tudo isso para preparar para uma bomba. Primeiro fundo imobiliário na estratégia S-Rank,
nesse mês de dezembro, é o XP Corporate Macaé, o XPCM11, que eu sei, é um imóvel em Macaé, no Rio, que ninguém se interessa, que a Petrobras vai sair, que tem N preocupações de todos vocês, mas tem um PVPA de 0,78 e olha que a consultoria que anualmente ajusta o valor patrimonial dos fundos, o preço dos imóveis, já baixou o valor do imóvel lá com a saída da Petrobras. Ainda assim tem um PVPA de 0,78 e uma mediana de 1,55%. E eu prefiro ter uma estratégia clara, que eventualmente algum fundo pode cair um monte, como caiu o FAMB 11 nesse ano, ou como o próprio XPCM 11 caiu com a notícia, né, da saída do inquilino, e ter um resultado melhor que a média do mercado, do que simplesmente me seguir no escuro sem saber o que fazer. Espero ter pelo menos deixado claro o racional da minha estratégia, beleza? Com uma estratégia clara, é fácil de você saber quais fundos comprar, e de novo, você não precisa seguir a estratégia S-Rank, mas tem que ter uma estratégia. E se você quer saber como ter uma estratégia clara de investimentos, tem um vídeo que eu vou deixar aqui no link e aqui também, da página do Como Investir em Fundos Imobiliários, em que eu falo sobre erros que muitos investidores cometem e sobre estratégias de investimentos em fundos imobiliários. Assista lá para saber mais. Tamo junto? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.